está feliz com Jesus, diga aleluia. Quem crê que Deus fala através da sua palavra, diga glória. Se você puder, abra a sua Bíblia, se você a trouxe, no Evangelho por Marcos, capítulo 4. É um texto muito conhecido de todos nós, versículo 35. Quero compartilhar uma palavra hoje com os irmãos a respeito das duas tempestades. Marcos, capítulo 4, versículo 35. Enquanto você está localizando, eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Silas. Deus abençoe o senhor, a sua casa, a sua família. Louvo a Deus pela vida do querido pastor Odilton também, nosso vice-presidente. Deus abençoe de forma sobrenatural e abundante. Eu quero também aumentar esse agradecimento, incluir a minha família. Eu tenho hoje aqui na igreja as 4 mulheres mais importantes da minha vida, que é minha mãe, a minha esposa e minhas 2 filhas. E são uma bênção, são colunas. Eu uma vez fui pregar numa igreja e uma das minhas filhas estava um pouco agitada. O irmão virou para mim e falou assim: suas filhas são bagunceiras? Eu falei: não, elas são pentecostais mesmo. É mover, é manto. Então eu louvo a Deus. Eu tenho me acompanhando aqui a minha família, que é uma bênção na minha vida. Amém. Estão aqui na frente. Antes de eu ler, eu quero só dar um aviso especial. Ali na saída você vai encontrar o meu material, que são os meus 2 livros. O Moldar de Deus, que eu falo sobre a transformação do barro em vaso. E aqui eu explico a respeito dessa transformação. E eu explico que o que o barro precisa não é de um milagre, de um processo para virar vaso. É semelhante à semente, ela não precisa de um milagre. A semente precisa de um processo, ser plantada para virar vaso. É semelhante à lagarta. A lagarta não precisa de um milagre, ela precisa de um processo, do casulo para virar uma borboleta. Então, talvez você está pedindo a Deus um milagre e Deus quer que você se submeta ao processo que Ele tem para você. A vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Eu tenho lá O Sonhador, lições bíblicas para transformar sonhos em realidade, sobre a história de José. Você vai aprender que José foi vendido, caluniado, preso injustamente, mas nós não conhecemos José como José o vendido, José o caluniado, José o presidiário. Nós conhecemos José, o José do Antigo Testamento, como José o sonhador. Por quê? Porque nenhum sofrimento foi mais forte que os sonhos de Deus na vida dele. Então eu não sei o que você está passando, mas nada disso vai ser mais forte que os sonhos de Deus na sua vida. Então, se você quiser adquirir, vai estar na saída ali do lado direito. Um livro é R$20. Se você quiser levar os 2, eu faço uma promoção para você, R$30. Amém? Evangelho por Marcos, capítulo 4, versículo 35, diz-nos assim a palavra do Senhor. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe: passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na popa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo: mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Aleluia. Agora você vai voltar rapidamente 7 livros para Naum, capítulo 1, versículo 3. É só voltar rapidinho 7, Mateus. Aí você volta 2 livros, Malaquias, depois Zacarias, depois Ageu, Sofonias, Abacuque e Naum. Naum, capítulo 1, versículo 3, que é um texto muito lindo. Naum, capítulo 1, versículo 3. Diz-nos assim a palavra do Senhor em Naum, capítulo 1, versículo 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder, e ao culpado não tem por inocente. O Senhor tem o seu caminho na tormenta O Senhor tem o seu caminho na tormenta e as nuvens são o pó dos seus pés. O primeiro texto que eu li para os irmãos, que é o texto de Marcos,
é um texto muito conhecido de todos nós, e eu não tenho a pretensão aqui de falar aquilo que você nunca ouviu. Eu acredito que, inclusive, o que edifica mais a igreja não é ela ouvir aquilo que ela nunca ouviu, mas ela ouvir aquilo que Jesus falou. Isso sempre nos edifica, é aquilo que Jesus fez. Então, o texto de Marcos é um texto muito conhecido, mas merece sempre uma lembrança para a nossa edificação. Jesus tinha encerrado tinha encerrado de contar 4 parábolas. No capítulo 4, a partir do verso 1, ele se retira para a praia, e na praia ele sobe num barco e começa a pregar do barco para a multidão. Ele conta a parábola do semeador que saiu a semear, depois ele conta a parábola da candeia, da lamparina que é acesa para ser posta no lugar de destaque. Depois Jesus conta a parábola da semente que caiu em terra e cresceu de forma repentina e espantosa. E por último ele conta uma parábola onde ele compara o reino de Deus a um grão de mostarda. Quando Jesus encerra as parábolas, as mensagens, o dia já vai declinando, vai entardecendo, e o texto diz: e naquele dia, sendo já tarde, disse para os discípulos: passemos para o outro lado. Jesus dá uma orientação aos discípulos que estavam na praia. Logo que eles recebem essa orientação, no versículo 36, nós vamos observar algumas lições que se seguiram essa orientação. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava, no barco, e iam com eles outros barquinhos. E aqui a gente percebe algumas coisas interessantes, algumas lições preciosas. A primeira é que quando Jesus deu uma ordem, para cumprir uma ordem de Jesus, eles tiveram que se despedir da multidão, tiveram que despedir a multidão, porque para cumprirmos ordens de Jesus, para nós fazermos a vontade de Deus, nós vamos ter que despedir de algumas coisas, de algumas pessoas, de alguns hábitos, de algumas manias, de alguns desejos. Evangelho é também despedida. Jesus disse: quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Então, se você quiser viver uma vida profunda com Deus, você vai ter que despedir de algumas pessoas e selecionar melhor suas amizades, seus relacionamentos, os locais que você frequenta. A segunda coisa que a gente percebe aqui é que eles entram no barco exato que Jesus estava. Eles são discípulos, portanto eles entram no barco que Jesus estava. Isso é maravilhoso, porque eles não cumprem uma ordem de Jesus sem a presença de Jesus. Eles cumprem uma ordem de Jesus com Jesus. Eles cumprem uma ordem de Jesus entrando no barco que Jesus estava. Isso é especial, porque nós vivemos dias que, infelizmente, algumas pessoas estão se envolvendo e acabando por entrar num ativismo muito grande religioso. E a gente percebe com essa lição aqui algo muito especial, que Deus quer que você se envolva com a ordem dele, com as ordens dele, mas Deus quer que você se envolva mais ainda com ele. Deus não aprova o ativismo religioso, Deus não procura ativistas, Deus procura verdadeiros adoradores. Você precisa entender que se envolver com a igreja é muito bom, mas você precisa se envolver cada vez mais com o dono da igreja, com o Senhor da igreja. Então, lidar com a obra de Deus é algo maravilhoso, dá prazer na nossa alma, é o que a gente ama fazer, mas melhor que isso é lidar com o dono da obra, o Deus Todo-Poderoso. Então, eles entram no barco que estava Jesus e vão cumprir uma ordem de Jesus na presença de Jesus. E em fazendo essas duas coisas, imediatamente, eles se tornam uma espécie de referência de travessia. O barco que Jesus estava, consequentemente os discípulos, se tornam uma referência na travessia. Por isso o texto diz que eles iam seguidos ou acompanhados por outros barquinhos. Isso é maravilhoso, irmãos. Quando a gente aprende a despedir, quando a gente aprende a ter contato com Jesus, cumprir ordens de Jesus, com a presença de Jesus, nós nos tornamos o que esse barco se tornou nessa travessia, uma referência. Aleluia! Eu vim aqui dizer para você esta noite que você vai ser ou já é uma referência de Deus nessa terra. Eu não sei se já aconteceu contigo aquela sensação de você chegar num lugar e alguém dizer assim: olha, vamos mudar de assunto porque ele chegou. Eu não sei se já aconteceu contigo aquele fato de você falar alguma coisa e alguém dizer para você: ó, você é crente, você não pode falar assim não. Ou você é crente, você não pode usar essa palavra não, porque isso é um palavrão, e etc. Não sei se já aconteceu contigo. Às vezes a gente nem gosta desse tipo de apontamento, mas a realidade é que isso é um bom sinal. É o sinal de que as pessoas estão olhando para a nossa vida e estão vendo Jesus na nossa vida, Jesus no nosso barco.
E eu quero aumentar isso e profetizar para você, que as pessoas vão ver Jesus no seu barco e vão querer este mesmo Jesus no barco delas. E eu vim profetizar para quem crê essa noite: o seu patrão vai ver Jesus no seu barco e vai querer esse mesmo Jesus no barco dele. Eu vim profetizar que os seus filhos vão ver Jesus no seu barco e vão querer este mesmo Jesus no barco deles. Eu profetizo que pessoas vão ver Deus na tua vida e vão dizer: eu quero esse Deus na minha vida também. Aleluia. Glória a Deus. Então isso era um bom sinal. Os discípulos vão atravessando. O checklist da vida espiritual está todo preenchido. Eles estão cumprindo uma ordem de Jesus com Jesus, despediram da multidão, se tornaram uma referência na travessia, e eles vão atravessando. Ali é todo mundo crente, passou o dia ouvindo a palavra, tem Jesus no barco. Só que de repente o texto diz: e levantou-se um grande temporal de vento. Uma tempestade aconteceu naquele mar. E eu quero fazer com você rapidamente 4 considerações que você precisa entender e aprender sobre toda tempestade. A primeira é que, para quem lida com o mar, o assunto tempestade é inevitável. Assim, a gente pode trazer isso para a nossa vida e entender que a vida, ela não está, não dá para você viver a vida sem enfrentar uma tempestade. Não dá para você viver a vida sem aflições, sem momentos de dor, sem momentos de angústia. A primeira coisa que eu preciso te dizer sobre tempestade é que tempestades são inevitáveis. Não dá para evitar. Mais cedo ou mais tarde você vai passar por uma aflição, mais cedo ou mais tarde você vai enfrentar uma dor, mais cedo ou mais tarde você vai experimentar um luto, mais cedo ou mais tarde você vai experimentar um fracasso em alguma área da vida. Foi Jesus que disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Aleluia. A segunda coisa que eu quero que você entenda sobre tempestades é que, além de inevitáveis, elas também são imprevisíveis. O lugar favorito da minha esposa, que está aqui na frente, no Rio de Janeiro, quando a gente tem que passear no Rio, ela fala assim: vamos a Búzios. É o lugar favorito dela. Aí, há um tempo atrás, eu comprei um pacote para ficar um final de semana em Búzios. E eu falei para ela: olha no clima-tempo e vamos marcar olhando para o clima-tempo, para não acontecer de nós chegarmos lá e está chovendo, e aí a viagem não vai ser agradável como deveria, porque Búzios é um lugar de sol. E eu lembro que ela olhou no clima-tempo, viu a data, estava dando sol, uma temperatura alta, printou a tela e falou para mim: vou marcar nesse final de semana. Eu falei: vamos embora, é de Deus, é coisa de crente, praia foi Deus que fez. E me empolguei, irmãos. E aí, quando chegou no dia, nós chegamos em Búzios e, para nossa surpresa e tristeza, estava chovendo em Búzios. Irmão, me deu uma agonia, eu fiquei irado com o clima-tempo, deu vontade de mandar um e-mail para os desenvolvedores. Ali eu aprendi que nem com o advento da tecnologia dá para prever com 100% de assertividade quando uma tempestade vai acontecer, quando um temporal vai acontecer. Então, a segunda coisa que você precisa entender sobre tempestades é que, além de inevitáveis, elas são imprevisíveis. Quem é que no começo do ano diria que aconteceu o que aconteceu? Já tinha coronavírus no começo do ano, só que ele estava lá na China. Aí a gente olhava pela televisão e dizia: não, isso é uma doença de chinês, eles comem morcego lá, não fizeram o animal direito e acabaram consumindo, a enfermidade passou para eles, e a gente não conseguia prever, e aconteceu o que aconteceu. A postura que a gente deve ter diante desse entendimento de que tempestades são imprevisíveis é a mesma postura que Paulo tinha em Filipenses capítulo 4, versículos 12 e 13, quando ele diz assim: eu sei viver em todo modo, eu sei ser honrado, eu sei ser humilhado, eu sei ter em abundância, eu sei ter em escassez, em toda maneira eu estou instruído, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Irmão, eu vim aqui com uma palavra de Deus para alguém, para te dizer: Deus vai te fortalecer. Se tempestades são imprevisíveis, Deus nos fortalece para toda e qualquer circunstância. Deus está te fortalecendo essa noite, e se tiver tempestade, você vai permanecer de pé. Se tiver bonança, você vai permanecer de pé. Receba graça e fortalecimento de Deus esta noite para experimentar e passar por toda a situação. Então, tempestades são inevitáveis, imprevisíveis. A terceira coisa que você precisa entender sobre toda tempestade é que toda tempestade é incontrolável. Humanamente falando,
Não existe uma ferramenta que possa controlar uma tempestade. Não existe uma ferramenta desenvolvida por qualquer que seja o laboratório que consiga manobrar uma tempestade e mudar ela de lugar. Não dá para controlar uma tempestade. Mas o que você precisa entender é que, embora não dê para controlar a força das ondas, embora não dê para controlar a força do vento, dá para nós controlarmos a força das nossas palavras, dá para nós controlarmos as nossas atitudes dentro do nosso barco. Eu vim com uma palavra te dizer: você não pode controlar o vento, mas pode controlar as tuas atitudes. Tem muita gente tomando atitude errada dentro da tempestade e aumentando o tamanho do problema na sua vida. Tem muita gente tomando decisões que terão repercussões, ações que terão consequências duradouras em um momento que é passageiro. Aleluia, aleluia, irmão. Não chute o balde. A tua bênção pode estar dentro desse balde aí. Não chute o pau da barraca, pode estar dentro da barraca a tua bênção. Cuidado com as tuas palavras, cuidado com as tuas atitudes, porque a tempestade vai passar, mas as promessas de Deus na tua vida vão permanecer. A obra que Deus tem com você continua depois disso. Então tempestades são inevitáveis, imprevisíveis, incontroláveis. E a última coisa que você precisa entender sobre toda tempestade é que tempestades são instrutivas. Tempestades são pedagógicas. Eu aprendi muita coisa esse ano. Você tem que tirar de toda tempestade lições importantes, lições preciosas. Toda dor você deve ressignificar ela e aprender alguma coisa com ela, para que ela não seja em vão na sua vida. Então, qual foi a lição que os discípulos aprenderam com essa tempestade de Marcos 4? Eles aprenderam a lição da dependência, porque o texto de Marcos 4 é paralelo de Lucas 8, 20 e 22. Diz a Bíblia em Lucas que quando Jesus falou: vamos para o outro lado, os discípulos entraram no barco e eles começaram a navegar e Jesus adormeceu. Qual é o entendimento que a gente tem disso? É um entendimento muito claro, que quando Jesus falou: vamos para o outro lado, Pedro, João, Tiago, André subiram no barco. Dos 12, pelo menos 5 eram pescadores. Eles foram tomando áreas estratégicas do barco e pensando: o senhor entende de pregação, mas de mar a gente entende, a gente nasceu aqui, a gente lida com pesca, a gente já experimentou muita coisa. E eles foram controlando as áreas estratégicas do barco e dominando. E aí com isso Jesus adormeceu. Essa é a lição da dependência. Sabe por quê? Porque eles vão aprender que, a despeito da expertise que eles têm, a despeito da inteligência que eles têm, a despeito da capacidade deles e da experiência no mar, eles vão aprender que nessa tempestade não vale a pena confiar só na própria capacidade. Para atravessar algumas tempestades na vida, a gente precisa confiar na boa e poderosa mão de Deus em nosso favor. Irmãos, você pode me ajudar e pregar e falar para essa pessoa que está ao seu lado, sem tocar nela, em nome de Jesus. Diga para ela: confia na mão de Deus, confia em Deus. Irmãos, nós vivemos dias de coachings e eu acho que tem alguns que fazem até um trabalho positivo. Você com certeza já viu aquele tipo de post assim: quer saber como eu comprei essa mansão? Arrasta para cima. Você já viu esse tipo de post? São dias de coachings e eles instigam a autoconfiança, porque eles têm em mente que instigando a autoconfiança a pessoa rompe crenças limitantes e consegue conquistar mais. E eu não acho que a autoconfiança é algo ruim, só que eu acho que ela deve ser dosada com humildade e ela deve ser dosada com dependência de Deus. Você precisa entender que é bom saber das suas capacidades, é bom você saber das suas qualidades, é bom você saber que você tem um potencial, você tem promessa, mas melhor que isso é confiar plenamente em Deus para tudo. Aleluia, eu sinto uma graça de Deus aqui. A Bíblia diz: o cavalo se prepara para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Oh glória, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor, Deus dos exércitos. Levanta a tua mão em nome de Jesus, porque o momento é de tempestade. Você tem capacidade, mas a tua confiança não está em homens, não está no teu potencial, está na boa mão de Deus a teu favor. Aleluia. Irmão, quando o assunto é reino de Deus,
A dependência é uma chave. Você lembra de Gideão? Gideão tinha 32 mil e Deus falou: reduz o exército. Mas como assim, Senhor? Os inimigos são 100 mil. Deus falou: reduz o exército. Mas como assim, reduz? Aí ele reduziu de 32 para 10. E de 10 mil para 300. De 10 mil para quantos? Com 300. Deus falou: é agora que eu vou dar vitória ao meu povo. Você precisa entender que tempos de dependência são tempos de providência. Irmão, como diz alguns amigos pregadores, 3 pessoas só receberam, eu vou repetir. A dependência é a chave que abre a porta da providência de Deus na sua vida. Aleluia, aleluia, eu estou sentindo Deus aqui, eu vim te dizer isso. Não deixe que a autoconfiança se torne em autossuficiência e roube de você a dependência, porque quanto mais dependente você for, mais providência de Deus você vai receber. Eu tenho uma palavra para quem tem boca para dar glória a Deus essa noite. Se você entrou aqui dependendo, se prepara, porque você vai viver milagre, provisão, abundância. Quem recebe essa palavra, levanta a mão e dá um brado de glória a Deus. A dependência é a chave. Aleluia. Então quando eles percebem que não vão conseguir atravessar, eles vão até Jesus e dizem: mestre, não se te dá que pereçamos? Jesus se levanta. Aí o texto diz no verso 39: e ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te e aquieta-te. E o texto é tão lindo, se não tivesse no texto eu não diria isso, mas está no texto. E houve grande bonança. E houve grande? É interessante que quando a tempestade se levanta, o texto diz no verso 37, e levantou-se um grande temporal. Agora o grande temporal, após Jesus se levantar no barco, vai dar lugar a uma grande bonança. Sabe por que foi uma grande bonança? Porque antes houve um grande temporal. E o que determina o tamanho da bonança é o tamanho do temporal que veio antes dela. O que determina o tamanho da bênção é o tamanho da luta que você está enfrentando. O que determina o tamanho do milagre é o tamanho do processo que você está experimentando. Eu vim dizer para alguém: se a luta está grande, pode dar glória, pode agradecer. Em tudo dai graça, porque a vitória vai ser grande também. Há uma grande bonança. E imediatamente os discípulos ficam embasbacados olhando para Jesus. Jesus olha de novo para eles e diz assim: o que houve? Por que estáis tão tensos, temerosos? Por que vocês estão com medo? Por que é que vocês não têm fé? Por que é que vocês não têm? Jesus só perguntou por que é que vocês não têm fé, porque eles tinham motivos para ter fé. Isso é um entendimento de um raciocínio lógico. Se Jesus perguntou por que é que vocês não têm fé, porque eles tinham motivos para ter fé. E a gente vê no texto 4 motivos que eles tinham para ter fé. O primeiro é que Jesus passou o dia pregando, e a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Mas você precisa entender, como já foi dito aqui pelo nosso pastor, que a fé precisa ser praticada. A grande questão é que a gente passou a vida toda ouvindo mensagens e mais mensagens de crise. Abraão na crise, Isaac na crise, José na crise, fulano na crise, Beltrano na crise, vencendo a crise. E agora é a hora de colocar em prática tudo aquilo que a gente ouviu para a gente vencer a crise também. O segundo motivo que eles têm para ter fé é que Jesus falou: vamos para o outro lado. Quem foi que falou vamos para o outro lado? Isso é maravilhoso, porque Jesus fala algo e diz vamos para o outro lado. É uma promessa que ele estabelece: nós vamos chegar do outro lado. E você precisa entender que o Deus que você serve não mente, não volta atrás em suas palavras. Todas as promessas que ele te fez, oh glória, você não sabia da tempestade, mas ele já sabia, e mesmo assim ele te prometeu. Sabe por quê? Porque ele é poderoso para garantir que se cumpra a promessa que ele te fez. Então os discípulos têm palavra, os discípulos têm promessa. E outro detalhe que eu já falei, mas é bom enfatizar: quem é que está com eles no barco? Irmão, você é muito inteligente. Quem é que está com eles no barco? Isso é maravilhoso, porque eles não apenas têm palavra, têm promessa, eles têm também
a presença de Jesus no barco. Ah, irmão, se tem uma coisa maravilhosa na nossa vida é a presença de Jesus. Tem um hino antigo que dizia assim: pensando bem, só a presença de Jesus na minha vida justifica tanta coisa sem saída. Aleluia. Jesus não é como algumas pessoas que só estão quando você tem um churrasco, só estão quando você pode proporcionar muita coisa. Jesus está contigo no dia bom e está contigo no dia mau. Quando você tem, Ele está. Quando não tem, Ele está. Quando você está sorrindo, Ele está. Na angústia, Ele está. Na dor, Ele está. Ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A presença de Jesus nesse barco e na tua vida. Aleluia, a presença. Então os discípulos têm palavra, promessa, presença. E o último elemento que eles têm aqui, que é perceptível. Você precisa entender que Jesus não ensinava apenas falando, Jesus também ensinava fazendo. Preste atenção nisso, porque isso inclusive é um dos diferenciais entre Jesus e qualquer outro fundador de religião. Porque os demais fundadores de religião tinham uma mensagem e paravam aí. Todos os outros fundadores de religião, Maomé tinha uma mensagem, a prova disso é o Alcorão. O Allan Kardec tinha uma mensagem, a prova disso é o Evangelho segundo Allan Kardec. Mas o que você precisa entender é que Jesus não apenas tinha uma mensagem, Jesus era a mensagem. Eu vou repetir isso aqui, irmão. Jesus era a mensagem. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu e o Pai somos um. Eu sou a porta, aleluia. Jesus não apenas tinha uma mensagem, Ele era a mensagem de Deus, o verbo encarnado andando na terra. Então, como Jesus era a mensagem, tudo que Ele fazia era uma lição. Tudo que Ele fazia era um ensinamento. Todas as atitudes dele, não apenas as palavras. E qual é a atitude que Jesus está tomando no meio da tempestade, enquanto os discípulos não acordam? Jesus estava no meio da tempestade, antes dos discípulos acordarem. Jesus estava dormindo. Isso é óbvio, está no texto. Jesus estava, fala mais uma vez, Jesus estava, irmão, só consegue dormir no meio de uma tempestade quem tem um elemento na vida de 3 letras chamado paz. O que Jesus estava querendo ensinar para os discípulos no meio da tempestade? Que é possível ter paz no meio da tempestade. Aleluia, me ajude a pregar e diga para essa pessoa que está ao seu lado, sem tocar nela, diga para ela: você não vai perder a sua paz. A tempestade não pode roubar a paz que Jesus te dá, a paz que o Evangelho te dá. Oh glória, eu vim dizer para alguém que tem boca para dizer aleluia nessa noite: esse boleto atrasado não vai roubar a tua paz, essa calúnia não vai roubar a tua paz, essa crise não vai roubar a tua paz, essa notícia ruim que veio pelo teu WhatsApp antes de você entrar na igreja não vai roubar a tua paz. Receba a paz de Jesus essa noite. Paz. Irmão, eu tive uma experiência que eu recordei dela quando o pastor estava dando as instruções aqui. Eu lembro que meu primeiro carro, eu lembro que foi um consórcio, eu e minha esposa, e foi um carro, um Fiesta, eu me recordo. E eu estou falando que em Cristo a gente tem paz. E eu me recordo que, você sabe que o primeiro carro o crente se empolga. E eu lembro que eu colhei logo 2 adesivos para marcar ele. O primeiro é o famoso "Foi Deus que me deu". E depois eu colhei um outro: "A serviço do reino". E eu fui pregar num trabalho de oração, na época na Zona Oeste, em Campo Grande. E eu acabei de pregar nesse trabalho, o culto acabou, e eu fui saindo da igreja com as irmãs da mesa de oração, umas irmãs bem anciãs, mulheres de Deus. Aí a responsável pelo trabalho de oração olhou para o carro e falou: "Essa é a bênção que você falou?" Eu falei: "É". Aí ela olhou assim: "O que está escrito ali?" Eu falei: "Foi Deus que me deu". Ela falou: "Não, o outro, a serviço do reino". Ela virou para mim e falou: "Dá para você, já que está a serviço do reino, você consegue levar a gente para orar numa casa amanhã?" Eu falei: "A serviço do reino é serviço do reino".
Eu não sou dono de nada, eu sou mordomo daquilo que é de Deus. E ela falou, vem aqui amanhã, tal hora, que aí você pega a gente aqui e leva a gente para orar numa casa. Eu falei, tá bom. E eu tinha na minha mente que a casa era por ali. Irmão, pensa, quando eu cheguei lá no outro dia, eu falei, onde é que é o endereço, irmã? Ela é lá no começo da Barra da Tijuca. E eu fiquei logo com medo, porque o carro era 1.0, usado. E na época não tinha aquele luxo do túnel da Grota Funda. Tinha que subir a serra. Irmãos, eu fui subindo a serra com as irmãs e o carro chorando. E eu botei na primeira, falei, Jesus, não deixa morrer, não me envergonha. Está a serviço do reino. Não subi, desci a serra. Fui lá na Barra, do lado de um mercado, um condomínio, a gente entrou. Na época não existia nem Uber, mas eu estava ali só de motorista. Eu lembro que a gente parou em frente de uma casa, eu olhei uma casa enorme. Eu era muito impressionável. Hoje eu sou bem menos. Eu olhei o tamanho da casa. As irmãs saíram, a irmã principal tocou na campainha lá, já tinha alguém aguardando. Aí uma secretária abriu a porta e falou, podem entrar, a doutora fulana já vai descer. Irmão, eu entrei na casa, quando eu olhei a casa, uma casa enorme, e eu fiquei olhando para o tamanho daquilo, uma sala grande, poucos móveis. Eu lembro que o primeiro pensamento que veio na minha cabeça era, dá para botar 50 cadeiras e fazer um culto aqui dentro, de tão grande que era. E aí daqui a pouco a mulher desceu pelas escadas do segundo andar da casa, e ela desce com uma caixa na mão. Ela pega a caixa, coloca em cima de uma mesinha na nossa frente, e ela dirige a palavra à irmã de oração, e falou, eu chamei você aqui. Aí puxou uma caixa de remédio e falou, esse remédio aqui eu tomo para dormir. Aí pegou outro remédio da caixa e falou, esse outro remédio aqui eu tomo para ter apetite. Aí pegou outro remédio da caixa e falou, esse aqui eu tomo porque de vez em quando me dá uma tremedeira assim, eu tenho umas ansiedades, eu tomo esse aqui também. E foi falando um monte de nome de remédio, e eu recordei quando o pastor contou aqui e estava nos instruindo. E eu me recordo que a irmã ficou um pouco irada quando ela começou a falar, e a irmã, tomada de autoridade, virou para ela e falou assim, minha senhora, eu não sou médica e nem enfermeira, no que eu posso te ajudar? E aquela mulher olhou para ela e falou assim, eu só preciso de uma coisa, eu quero ter paz. Ali eu percebi que o dinheiro pode comprar casa, mas não pode comprar um lar. Pode comprar cama, mas não pode comprar o sono. Pode comprar comida, mas não pode comprar o apetite. Pode comprar pessoas, mas não compra verdadeiros amigos. Pode comprar muita coisa, mas não compra paz, que você recebe gratuitamente no Evangelho de Jesus. Ah, irmãos, eu vim profetizar para você. Hoje você vai sair daqui na paz, com paz. Aleluia. Com prudência, inteligência, sabedoria, mas com paz. Eu profetizo que você vai deitar e vai dormir o sono do justo, porque Deus cuida da tua vida. Jesus disse, em mim vocês têm paz, a minha paz vos dou. Receba a paz de Jesus essa noite. Aleluias. Aleluias. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Receba a paz essa noite, receba a graça de Deus essa noite. Você vai sair daqui em paz. Eu não sei como você entrou, mas você vai sair em paz. Com Jesus a gente aprende que é possível estar na tempestade sem estar em tempestade, através da paz que Ele nos dá no Evangelho. E aí o texto diz que os discípulos ficam embasbacados diante da pergunta de Jesus, e eles fazem uma outra pergunta uns aos outros. Eles dizem assim, mas quem é este que até o vento e o mar, oh glória. Eu preciso abrir esse parênteses para te dizer que Jesus pode acalmar qualquer tempestade. Eu preciso dizer que eu não sei que tempestade você entrou, mas Ele pode acalmar. Eu não sei que tipo de tempestade você está, mas creia, o teu Deus é poderoso, Ele controla a tempestade, Ele sabe de todas as coisas. Eu profetizo que entrou gente aqui debaixo de temporal e vai sair debaixo de bonança para a glória do nome dEle. Esse é o texto de Marcos. Essa é a tempestade que Deus acalma. Agora em Naum, obviamente não vou levar a mesma quantidade de tempo, tem uma outra tempestade. Naum capítulo 1 versículo 3, o texto diz que o Senhor é tardio em irar-se,
mas grande em misericórdia, ao culpado não tem por inocente. E é uma frase que toda a Bíblia minha que eu tenho, que eu leio, esse texto eu grifo. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade. Eu quero que você entenda uma coisa. Em Marcos a gente aprende que Deus é poderoso para acalmar tempestades. E não, a gente aprende que Deus é poderoso. Mas tem tempestades que Deus não vai acalmar. Eu sei que é difícil dizer aleluia com isso, mas é uma realidade. Nem toda tempestade Deus vai acalmar. Eu sei que nós passamos por um momento e há uma tempestade geral no planeta todo, e há tempestades individuais, e tem gente também que individualmente não está em tempestade nenhuma, está na bonança, Deus já acalmou. Esses dias eu fui pregar numa igreja, e o pastor contou o testemunho de um irmão dessa igreja. Falou assim: Bruno, tinha um irmão aqui que abriu em 2019, em janeiro, uma fábrica de álcool em gel. Passou 2019 inteiro quase falindo. Agora em 2020, a fábrica dele arrebentou, ele expandiu, ligou para mim e falou: pastor, me diz o que eu faço, que eu nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida. Virou milionário. Era para você ter dado glória e tomado posse. Deus pode fazer algo similar na tua vida. Mas um camarada desse não está na tempestade, está na bonança. Mas eu vim dizer para a gente que entrou aqui, está em tempestades individuais, particulares. É você e Deus que sabe. Preste atenção. E eu vim te dizer uma coisa: nem toda tempestade que você enfrenta Deus vai acalmar. Tem tempestade que a gente clama, a gente ora, a gente jejua, pede oração, bota no grupo de zap da família, faz tudo, mas Deus não acalma. Mas a promessa de Naum, para quem crê, é a seguinte: a tempestade que Deus não acalma, Naum diz assim: o Senhor tem o seu caminho. Eu aprendi com isso que a tempestade que Deus não acalmar, Ele vai abrir um caminho no meio dela para nós passarmos. Aleluia, eu vou repetir isso para você tomar posse. Eu não sei se hoje Deus vai acalmar a tua tempestade individual, mas eu sei que no mínimo Ele vai rasgar um caminho no meio dela, para você passar por ela. Aleluia, eu sinto Deus aqui. Você pode me ajudar para esse crente fixar bem e falar para ele: Deus tem um caminho na tempestade. Diga para ele: Deus tem um caminho no meio da tempestade. Deus tem um caminho no meio da tempestade. Eu honestamente, eu não sei se a crise vai parar completamente. Eu não sei, honestamente, eu creio que pode Deus fazer. Mas se não parar a crise, se não parar esse negócio, eu creio que Deus tem um caminho para a Devec no meio da tempestade. Eu sei que Deus tem um caminho para nós no meio da tempestade. Deus tem um caminho. Agora você precisa entender uma coisa: é que caminho pressupõe demarcação. Guarda isso. O que é um caminho? De acordo com Aurélio, é uma marcação no território que leva do ponto A ao ponto B. Essa é a definição de caminho no Aurélio. Então, você precisa entender que o caminho é uma marcação. Quando Naum diz que Deus abre um caminho, ele está dizendo: Deus faz uma marcação. Dentro da marcação é caminho, fora dele é tormenta e tempestade. Então eu trago uma orientação para você: no meio disso tudo, anda nos princípios da palavra de Deus. Anda na marcação do caminho, sem desviar o pé para a direita, para a esquerda, porque Deus está dizendo: enquanto você está no caminho, eu vou guardar a tua vida. Mereci um glória mais alto, Deus vai guardar a tua casa. Ai, irmão, eu profetizo para quem crê: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não vai ser atingido. Eu profetizo para quem tem boca para dar glória: toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Anda no caminho. Alemicandaramachúria. Fica no caminho. A segunda coisa que caminho pressupõe é que caminho pressupõe caminhada. Porque você lembra do cego de Jericó? Ele estava à beira do caminho, sentado. Se você entrar no caminho, é para movimentar. E eu caminho para encerrar. E eu sigo encerrando, te dizendo uma coisa: Deus abriu um caminho, mas Deus não vai movimentar por você. Deus abriu um caminho e essa noite está te dizendo: você que vai ter que movimentar.
Deus abriu o caminho e está dizendo para você: você vai ter que movimentar neste caminho. Em outras palavras, o que Deus está nos orientando essa noite é o seguinte: se a tempestade não parar, eu estou no caminho, eu também não vou parar. Eu vou repetir: se a tempestade não parar, você também não pode parar. Levanta a tua mão para receber essa palavra. Não pare de crer, não pare de projetar, não pare de comprar, não pare de alugar, não pare de trabalhar, não pare de fazer. Eu vim profetizar para quem tem boca para dar glória: você não pode parar, continua. Fica de pé em nome de Jesus. Você não pode parar. A terceira coisa que caminho pressupõe é uma chegada. A chegada é o lugar onde não há tempestade. Que Deus te abençoe. Que essa palavra fique cravada no teu coração. Jesus disse assim, em João 14,6: eu sou a verdade e a vida. Mas o primeiro, eu sou E eu quero fazer um convite a você essa noite. Que quem sabe está aqui na igreja e você não é cristão. Você até gosta da igreja, glória a Deus por isso. Gosta do ambiente do culto, gosta do pastor, glória a Deus, isso é maravilhoso. Mas eu quero te fazer um convite a você entrar no caminho. E quem é o caminho? Jesus. Ele é o caminho no meio das tempestades da vida. E eu quero te fazer um convite essa noite. Você não é cristão, sabe? Um dia eu decidi entregar minha vida para Jesus, mesmo tendo nascido num lar cristão. Um dia eu levantei a mão e vim à frente num apelo. E eu quero convidar você nessa noite a isso. Você quer entregar a sua vida hoje para Jesus? Entrar nesse caminho, sai do teu lugar e vem à frente, que eu quero orar por você. Tem alguém aqui essa noite que entregar a sua vida hoje para Jesus e entrar no caminho, para Ele te transformar nesse caminho, para Ele te guardar nesse caminho, para Ele te livrar nesse caminho? Sai do teu lugar e vem em nome de Jesus. De repente você entrou aqui e você já fez isso uma vez, mas você precisa voltar para o caminho. De repente você se afastou de Jesus, se afastou do caminho, e você tem vivido uma vida hoje que não é a que Deus sonhou para você, e você quer voltar para Jesus hoje. Sai do seu lugar e vem à frente, que eu quero orar por você. Glória a Deus, glória a Deus. É hoje a sua oportunidade. Nós estamos te aguardando aqui na frente. Sai do teu lugar e vem, porque Deus tem uma obra para fazer na tua vida. Deus tem um moldar em você. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Entra nesse caminho hoje que a tua vida vai mudar. Entra nesse caminho hoje que a tua história vai mudar. Aleluia, aleluia, aleluia. Entra nesse caminho. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. No caminho você recebe palavra. No caminho você recebe a presença. No caminho você recebe paz. No caminho você recebe promessa da parte dele. Quer entregar a tua vida para Jesus ou voltar para Ele? Nós vamos orar. Sai do teu lugar enquanto é tempo. Você que está na galeria, eu te aguardo você descer. Sai do seu lugar e vem. Aleluias, aleluias, aleluias. Que seja hoje um marco na tua vida. Que seja hoje um marco na sua história. Glória a Deus. Você pode aplaudir Jesus. Tem vidas vindo aqui. A
A igreja estenda as mãos para cá em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Oh, que coisa linda, irmãos. Há uma festa no céu nesse momento. Salvação, aleluias, aleluias. Aleluias. Estende as mãos para cá em nome de Jesus para nós orarmos por essas vidas. Ó Deus, as tempestades são terríveis. Quantas das vezes, como pessoas, como homens e mulheres, nós tentamos enfrentá-las sozinhos, enfrentar tanta coisa sozinho, certos desejos nossos carnais. Quantas vezes a gente tenta enfrentar situações externas e internas sozinhos, não sabendo que a tua graça está disponível para nos ajudar, que o teu poder está disponível para nos aperfeiçoar, que a tua mão está estendida para nos amparar, nos segurar. Senhor, eu te louvo porque estas pessoas hoje entenderam essa verdade e vieram à frente, Senhor, porque elas estão entrando no caminho para viver uma mudança nesse caminho. Elas vão mover nesse caminho, vão andar nesse caminho, e o Senhor vai libertar, transformar. Senhor, eu te peço nesse momento, começa a tocar nos corações dessas pessoas, toca libertando, toca curando, toca restaurando. Ó Deus, em nome de Jesus, que toda ferramenta preparada do inimigo contra elas seja quebrada em nome de Jesus, que de hoje em diante elas saiam daqui de cabeça erguidas, entendendo que em Jesus há perdão, em Jesus há transformação, em Jesus há cura, em Jesus há mudança, em Jesus.